raciocínio lógico. Para poder pegar essa folha, só é na descrição do vídeo. Vamos começar. Número 1. Abaixo temos a planificação de um dado convencional. Sabendo que esse dado não viciado foi jogado de forma aleatória, tendo registrado na sua face para cima o número 5, determine a sua face oposta. Bom, vamos pensar da seguinte forma. Qualquer dado convencional, ou seja, um dado de 6 faces, tem o seguinte padrão nele. A soma das faces opostas sempre dão 7. Então, se a face que está para cima é o número 5 e a questão pergunta a face oposta, ou seja, a face que está para baixo, com certeza é de 5 o que falta para 7, ou seja, 2. Então, você já sabe que é 2, face F, marcarei direto. Pô, Felipe, eu não sei disso. Como eu faço essa questão? Muito tranquilo. Você só precisa montar a planificação. Montar em 3 dimensões, né? Então, olha só. Vamos dizer que a base desse dado seja esse 2 aqui. Ah, eu poderia dizer que é o 6? Pode. Que é o 4? Pode. O 1? Pode. O que você quiser. Para mim, é mais fácil dizer que é o 2. Então, ó, digamos que o 2 seja a base. Show? Tá lá. Base. 2. Esse lado aqui é o lado direito. Então, quando eu monto ele, ele vai ficar mais ou menos assim. Sim ou não? 6. Esse lado aqui, 1, é o lado esquerdo. Então, ó, aqui a gente já consegue perceber essa soma, né? As faces opostas, quando somadas, ó, 6, lado direito, mais 1, lado esquerdo, tem que dar 7. Pô, Felipe, ainda não acredito. Continua, monta até o final. Ó. 4 aqui na frente, 3 lá atrás. Então, ó, 4 aqui na frente, 3 lá atrás. 4 e 3. 4 mais 3, 7. E por último, como eu coloquei o 2 aqui na base, o que vai fechar o dado é o 5. Então, 2 aqui mais 5, 7. Inclusive o que a questão falou pra gente, né? O 5 na face de cima e o 2 vai ser na face de baixo, como eu já havia dito. Letra D. Show? Número 2. Número 2 não cabe todo aí na tela, mas só ficaram as alternativas sem caber. Pega nada não. Vamos lá. Em outubro de 2020, os moradores de um condomínio foram convidados a responder um questionário sobre a reabertura das áreas comuns a todos os condôminos. Piscina, 1, quadra poliesportiva, 2, salão de jogos, 3, praça de convivência, 4 e coworking, 5, fechadas por causa da pandemia de Covid-19. Para responder ao questionário, os moradores deveriam colocar um X em uma só resposta para cada questão. No cartão resposta recebido, que é amostrado a seguir. Então, temos o cartão resposta aqui, né? 5 são as perguntas lá, né, do questionário, né? E aí ele numera aqui pra gente, do 1 até o 5. E temos as opções sim ou não. E a questão diz o quê? Os moradores deveriam colocar um X em uma só resposta para cada questão no cartão resposta recebido. Então, temos aí sim ou não para cada uma das 5. Vamos continuar a leitura. Só subir mais um pouquinho aqui para aparecer opção. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta um número de formas de se preencher cada cartão, respondendo a todas as questões. Olha só, vamos pensar na seguinte coisa. A gente sabe que são 5 perguntas, certo? Para cada uma dessas perguntas, você só precisa responder sim ou não. Ou seja, tem 2 possibilidades de resposta. Vamos lá. Para a primeira aqui, ó, sim ou não, 2 possibilidades de resposta. Para a segunda, 2 possibilidades de resposta. Para a terceira, adivinha? Também 2. Para a quarta, 2. E para a quinta e última, 2. Como vai ter que ser respondida a primeira e a segunda e a terceira e a quarta e a quinta, toda vez que for e, a gente multiplica e no ou a gente soma. No caso, então, ó, eu vou multiplicar as possibilidades. Então, o total aqui, né? Justamente que a questão pergunta, olha só, com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o quê? O número de formas de preencher cada cartão, respondendo a todas as questões. Respondendo a todas as questões, a gente vai ter quantas maneiras de preencher esse cartão? 2 vezes ele mesmo 5 vezes. Vai dar o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. Então, 32 formas diferentes. Falou? Vamos para a próxima. E o cachorro começou a latir. Coisa boa. Número 3 diz o seguinte. Observe as figuras a seguir. Temos aí 4 figuras, certo? E diz,
qual é a figura diferente. Então, obviamente, uma dessas 4 figuras é diferente das outras e outras 3 figuras são iguais, né? Vamos analisar. O que eu tenho, então? Eu tenho quadrado, né, em cada figura dessas. Eu tenho um quadrado, um círculo por dentro, né, um quadrado por fora, um círculo por dentro, e eu tenho um ponto preto, meio que um asterisco aqui, né, e um F. Show? Então, como é que eu posso fazer essa questão? Muito tranquilo. Eu preciso tomar algum ponto de referência. Vou tomar o F, certo? O que a gente pode perceber aqui nessa primeira figura? O F, o topo do F está voltado meio que para esse asterisco, certo? Então, ó, tem o topo do F voltado para cá. E o ponto está aqui, né? Na diagonal do F, digamos assim. Aqui na segunda figura, já não acontece isso. Então, eu sei que essas duas são diferentes umas das outras. O F, o topo dele, está apontado para o ponto, não mais para o asterisco, né? Estou chamando de asterisco só para ficar mais fácil. E aí, eu sei que uma dessas é diferente, ou melhor, as duas aqui são diferentes entre si. A próxima vai me dizer qual dessas é a diferente das outras, né? Então eu vou analisar. Ó. A terceira figura tem o topo do F apontado para o ponto. Acabou a questão. Por quê? Essa aqui, ó, topo apontado para o ponto, topo apontado para o ponto. Perfeito. Mesma coisa, topo apontado para o ponto. Só essa aqui que não. Questão facinho de resolver, né? Letra A. Só observar. Número 4 e última questão aí da folha diz o seguinte. Antônio, José e Paulo são professores de uma universidade da cidade de São Paulo. Paulo é paraibano e os outros dois são mineiro e paulista, não necessariamente nessa ordem. Os 3 professores são formados em engenharia, física e matemática, mas não se sabe quem é graduado em qual curso. Sabendo que o físico nunca mudou de cidade e que o mineiro não é José e nem engenheiro, é correto afirmar que... Bom, a questão dá várias dicas pra gente, né? Mas fala sobre o quê? Sobre quem? Antônio, José e Paulo. Então eu vou me organizar e usar essas dicas da melhor forma possível. Vou montar uma tabelinha. Se liga só. Seja sempre uma pessoa organizada. Por quê? Porque isso vai te fazer passar nas provas. Acredita em mim. Então, ó, temos Antônio, José e Paulo. Não só resolvendo a questão, né, mas também organizando o seu dia aí para poder estudar. Então temos Antônio, José e Paulo. E aí, o que nós sabemos sobre eles? Ó? Diz que eles são professores de uma universidade da cidade de São Paulo. E diz, Paulo é paraibano e os outros dois mineiro e paulista. Então, sabemos os estados deles, né? Vou botar aqui, ó, estados. Temos aí Paraíba, mais o que? Minas Gerais e São Paulo. Eu vou repetir os outros abaixo. Falou. E aí, sabemos o que mais? Diz lá, ó, que eles são professores formados em engenharia, física e matemática. Então, temos aí as graduações deles, né? Que são engenharia, física e matemática. Agora que eu me organizei, eu só vou preenchendo as dicas que a questão me dá, né? Paulo é paraibano. Essa foi fácil. Paulo, paraibano. Aqui, ó. Se ele é paraibano, ninguém mais o é. E ele não é nem mineiro e nem paulista. Falou? O que mais a gente sabe? Depois diz, os 3 professores são formados em engenharia, física e matemática. Show. Mas não se sabe quem é graduado em qual curso. Tudo bem. Sabendo que o físico nunca mudou de cidade. Opa! A universidade é na cidade de São Paulo. Então, se o físico nunca mudou de cidade, isso aqui me diz o quê? Que o físico ele é de São Paulo. Ah, Felipe, mas quem é? Ainda não sei. O que eu faço? Pulo essa dica, fico com ela na mente e depois eu volto. Certo? Quando eu tiver como usar essa dica. Vamos para a próxima. E que o mineiro não é José e nem é engenheiro. Essa aqui dá pra gente colocar alguma coisa. Olha só, o mineiro não é José. Então, José não é de Minas Gerais. Se ele não é paraibano, não é mineiro, sobra para ele ser o quê? De São Paulo. Se ele é de São Paulo, o Paulo é paraibano, então sobra para o Antônio ser o mineiro.
E aí a gente pode voltar para a dica anterior, porque olha só, se o físico nunca mudou de cidade e a universidade é na cidade de São Paulo, o físico é de São Paulo. Como José é de São Paulo, José é o físico. Ninguém mais é físico e ele não é nem engenheiro e nem matemático. Ainda faltou uma dica, né? Porque olha só, o mineiro não é José e nem é engenheiro. O mineiro não é engenheiro. Então, o mineiro não é físico, agora eu descobri que ele não é engenheiro também. Sobrou para ele ser o quê? Matemático. Se ele é matemático, ninguém mais é matemático e o Paulo, que é um engenheiro. Acabou a questão. Vamos às alternativas, né? Antônio é mineiro e graduado em matemática. Antônio é mineiro, graduado em matemática. Já foi. Qualquer dúvida, só falar comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.